Então, novamente, aí, muito boa tarde a todos. Hoje a gente vai falar a última etapa da disciplina do curso de pesquisa operacional, que é a resolução dos problemas que a gente tem apresentado até então a partir da ferramenta do Excel, a partir do plugin Solver, que é o que já está no Excel e que a gente está resolvendo aí de uma maneira assim, quebrando a cabeça, né? Fazendo bastante malabarismo intelectual para montar estratégia. E nas últimas aulas agora a gente aprendeu também a formular esses problemas matematicamente, e a gente sempre gosta de fazer uma analogia com os problemas de sistemas lineares, que é aqueles probleminhas de você encontrar dois números em condições muito específicas. Então, ó, na semana passada eu passei, acho que foi semana passada, eu trouxe um probleminha parecido com esse e pedi para vocês resolverem mentalmente, sem utilizar-se de nada assim, tipo equações, modelos matemáticos. Então imagine o seguinte, ó, a soma de dois números é 10 e a diferença entre eles é 8. Quais são os números que eu estou pensando? 9 e 1. Maravilha. Olha, agora foi rápido, hein? Semana passada demorou um pouquinho para sair a resposta. A gente está valendo. Maravilha. Sim, já estava ligado. Sim, 9 e 1. Maravilha. Vai, ponto para você. 9 e 1, por quê? Qual é o seu nome? Luiz. O Luiz. O Luiz, ele experimentou vários números, né? Possivelmente, logo nos primeiros ele já identificou que os números em questão eram o 9 e o 1. Então, quando a gente chega nessa resposta, 9 e 1, dessa forma, como o Luiz fez, a gente está resolvendo através do método de tentativas. Eu não gosto muito desse nome, tentativas e erros. Na verdade, tentativas, erros e acerto, né? E acerto. Também tem o acerto, né? Vai errando até acertar, não é isso? 9 e 1, por quê? O 9 mais 1 é 10 e o 9 menos 1 é 8. Porém, a matemática lá no ensino médio apresentou para a gente uma forma um pouco mais exata, precisa de escrever, de expressar essa ideia aqui a partir do que a gente chama de álgebra, que é o seguinte, né? X mais Y é igual a 10 e X menos Y é igual a 8. Bom, existem duas razões para a existência disso aqui. Uma delas é que ela propõe uma linguagem universal, ou seja, independente do país em que a gente esteja, e se a pessoa souber um pouquinho de matemática, ela vai saber que esse problema aqui foi passado por uma linguagem mais universal do que o nosso bom e velho português, né? E a segunda vantagem qual é? Além de você, por exemplo, expressar-se de uma maneira universal, que é utilizando-se da linguagem matemática, a segunda razão para que a gente aprenda isso aqui é o desenvolvimento de algoritmos, que são ferramentas procedurais, né? Ou seja, repetitivas, ou então a gente joga numa receita de bolo e chega na resposta. Aqui, por exemplo, qual seria essa receita de bolo? Qual seria esse algoritmo? A gente, por exemplo, pode somar as duas equações para eliminar uma variável e aí obtermos uma equação só em x, onde a gente vai concluir que o dobro desse x sendo 18, esse número só vai poder ser, obviamente, o 9. Ou, se você preferir, passa o 2 para o outro lado, divide e chega no 9. E o y, né, seria x mais y igual a 10. Se o x é 9, o y, obviamente, que número somado com 9 que dá 10, esse número só poderá ser o 1. Ou jogando artificialmente, vamos dizer assim, o 9 do outro lado, né, a gente vai chegar à conclusão que o y é 1. Então, olha só, aqui a gente teve já uma mudança na relação com o problema em si, né? Aqui a gente sofisticou um pouco
a história e poderia receber a seguinte crítica, e cabe essa crítica: nossa, professor, você complicou aqui, mas não tem necessidade. Não era muito mais simples fazer como Luiz, né? O Luiz, ao pensar, já era. Sim. Agora, tem casos, por exemplo, se o problema fosse um pouco mais complexo, se em vez da soma dos dois números fosse 10, mas se eu falasse que o dobro de um número mais o triplo de outro é igual a 10, já ficaria muito mais complicado de se chegar a esses números utilizando-se das tentativas, erros e acertos. Mas aí, se a gente fizesse esse procedimento aqui, a gente conseguiria chegar nessa resposta. Então, aqui ó, a gente tem duas etapas bem definidas aqui. Uma delas é a linguagem matemática, que é o modelo matemático, né? E a gente tem aqui o algoritmo que foi possível graças à linguagem matemática. Graças à construção do modelo, se constrói o algoritmo e se chega na solução. Ok. Mas eu poderia ter pego essa partezinha aqui, ó, e ter colocado ela dentro de um programa de computador. Ou seja, transformado isso aqui em alguma coisa que o computador resolva. Ou seja, eu poderia ter passado isso aqui para software. Inclusive no Excel dá para fazer isso facilmente, ou seja, dá para a gente fazer um software dentro da própria planilha, onde você escreve isso e isso, e ele já dá uma resposta, ele já faz isso aqui automaticamente. Inclusive eu desenvolvi uma planilha há muitos anos, né, que resolve tanto equações de todos os graus, como também sistemas. E daí você vai ter um software, que por exemplo, poderia ser o próprio Excel, né? Não necessariamente, né? Que daria a resposta para a gente: x é igual a 9, y igual a 1. E por que eu estou traçando, por que eu estou apresentando dessa forma? Porque é um problema bem mais simples do que os problemas que a gente tem encontrado aqui na aula, né? Mas cabe essa analogia, ou seja, nós apresentamos aqui na aula o problema do sacolão e o resolvemos através de tentativas e erros. Só que para isso a gente tem que pegar o Excel, diminuir o quilo de tomate, aumentar o quilo de cenoura, clicar, arrastar, recalcular o espaço. Lembra? A gente fez todo um procedimento, mas que aqui tudo aquilo ali pode ser considerado isso. Na sequência, nós desenvolvemos nas duas últimas aulas um modelo matemático, não apenas do problema do sacolão, mas de todos os outros problemas de programação linear. E nós prometemos que a partir de hoje nós falaríamos não do algoritmo em si, embora a gente possa falar um pouquinho da parte histórica, né, que ele foi apresentado em 1947 pelo matemático naturalizado americano, mas ele era judeu, chamado George Dantzig. É assim que se escreve. E ele profetizou o seguinte, o Dantzig, que olha, quando inventarem o computador, ou quando o computador ficar mais popular, a gente vai ter que esse algoritmo para resolver problemas, não esse daqui, mas para resolver problemas de programação linear, vai ser muito mais simples, ou mais simplex, porque ele deu o nome de simplex, uma vez que já existiam outros modelos algorítmicos para resolver esses problemas que eram mais complexos, vamos dizer assim. Então a gente vai ter, isso aconteceu em 1947, exatamente 2 anos depois que a guerra acabou, né, a Segunda Guerra, e claro que esses algoritmos foram bastante desenvolvidos durante a Segunda Guerra, como a gente já explicou aqui, a origem da pesquisa operacional. Então, mas o simplex, eu me lembro assim que eu passava mais ou menos metade das aulas do curso explicando o simplex. Então, assim, era uma coisa bastante cansativa, os alunos aprendiam, né? Só que acabava não explorando essa parte, vamos dizer assim, mais prática da matéria em si, e também aquilo que a gente fez nas primeiras aulas de forma até mais exaustiva, mas para dar ideia de que tipos de problema a programação linear resolve. Essa técnica é chamada programação linear da pesquisa operacional. E para o software, nós vamos utilizar o plugin Solver do Excel, que é o que a gente vai
está falando a partir de agora. Então, nas aulas anteriores, nós nos focamos em resolver os problemas de programação linear de uma maneira por tentativas, erros e acertos, e também em construir os modelos. Lembra que a gente chamou de tomate, cenoura e batata, T, C e B, aí colocou minimizar o custo de 0,30 C mais 0,40, lembra? 0,30 T mais 0,40 C mais 0,50 B, exatamente para a gente chegar numa linguagem que a partir de agora a gente vai utilizar ela aqui no Excel para chegar na resposta desse problema. Então, a partir de agora, só essa introdução eu estou fazendo até gravando, né, porque eu acho que os alunos que não estão presentes poderão depois assistir. Eu também penso em montar uma aula assim, específica, né, porque é uma parte muito importante e às vezes uma aula só não dá para gravar tanta informação que vai ter a partir de agora, porque a gente vai estar apresentando o solver, né, com todos os detalhes aí envolvidos nesse plugin que o próprio Excel já traz. Então, a partir até a própria instalação do solver, né, que já vem pré-instalado, a gente vai precisar também saber todos os passos para fazer em casa, né? Aqui a gente vai fazer e em casa também. Muito bem, então agora a gente vai resolver o problema de programação linear lá do sacolão utilizando a ferramenta Solver. Bom, então esse é aquele problema, né? Considere um comércio de hortifruti granjeiros, mais conhecido como sacolão. Considere que ele comercializasse apenas 3 tipos de legumes, tomates, cenouras e batatas, e seu gerente precisa comprar quantidades dos 3 legumes que resultem em 600 quilos, a demanda semanal. Desta forma, terá muitas maneiras de fazê-lo. Se considerar cada uma das quantidades de legumes como uma variável determinística, teremos o seguinte: a gente pode chamar de x1 a quantidade de batatas, de tomates que ele vai comprar, x2 cenouras e x3 de batatas. Aqui está invertido, tá? O x1 com o x3. A gente começou com o x1 aqui, né? Do lado. E aí a gente tem apresentado esse problema, né? A gente resolveu ele de forma por tentativas, erros e acertos, né? Utilizando o próprio Excel, clicando e arrastando, e também na aula passada, nas aulas anteriores aí, a gente apresentou como desenvolver essa formulação matemática aqui, ó. Essa parte do problema, ela é essencial para que a gente consiga transformar a linguagem matemática exata numa linguagem que o Excel entenda. Por que isso? Porque o Excel ele não entende matemática da forma como nós entendemos algebricamente. Ele não entende fórmulas, ele não entende equações, ele entende fórmulas e dentro da sintaxe que é a linguagem que ele utiliza. Então, para isso, a gente vai fazer o seguinte: a gente vai pegar esse problema que a gente já tem tanto trabalhado aí nas aulas, né? Que a gente também precisava comprar quantidades mínimas de cada um dos legumes, né? Mínimo de 100 quilos de tomates, mínimo de 130 de cenouras, mínimo de 90 de batatas. E, além disso, o meu estabelecimento comercial, ele comportava no máximo ou 500 quilos de tomate só, com exclusividade, ou 700 de cenoura ou de batatas. Então, depois que a gente já viu bastante isso, né, a gente chegou nessa formulação matemática aqui, que é a tradução exata desse problema para uma linguagem que, a partir daqui, por exemplo, a gente pode aplicar o algoritmo simplex e chegar na solução ótima, ou podemos utilizar um programa que já faz esse trabalho para a gente, ou seja, ele já tem o algoritmo simplex dentro do programa, encapsulado, e aí a gente consegue chegar na solução ótima de uma maneira muito mais amigável. Mas a questão é a seguinte, que aí a gente vai precisar passar essa formulação matemática aqui para uma sintaxe que o Excel entenda, para uma forma de expressar o problema de acordo com a linguagem do Excel. O Excel ele não gosta muito de variáveis, não, ele gosta mais de números. Então a gente vai começar o problema colocando aqui valores. Aqui a gente vai colocar como se a gente fosse comprar 1 quilo de cada item.
Então, ó, ali é digitado 1, tá? Nós vamos digitar 1 ali naqueles espaços, como se a gente fosse comprar 1 quilo de cada item. E aqui a gente vai colocar as margens de custo de cada produto, ou seja, 30 centavos o tomate, 40 centavos a batata e 50 centavos, 40 centavos a cenoura e 50 centavos a batata. É importante assim que vocês vão repetindo aqui os passos que eu vou ensinar a partir de agora, porque é aquele negócio, né? É praticando que se aprende e aqui não, o algoritmo ele vai ser muito repetido nos demais problemas aqui pela frente, ó. Problema 8, problema 9, 10. O problema das poltronas também a gente vai resolver hoje pelo algoritmo, né? Tá bom? Então vamos lá. O que que a gente vai fazer aqui nessa linha? Ó, agora presta atenção no seguinte. Propositadamente eu coloquei em vermelho todas as vezes que você precisar digitar uma fórmula. Ou seja, quando você não precisar, quando não for um valor a ser digitado naquela célula, ele vai estar em vermelho, para você lembrar que não é só colocar um número. Por exemplo, poderia colocar, peraí, vai comprar 1 quilo de tomate? Vai custar então 30 centavos, então vai pagar 30 centavos, certo? Errado. Por quê? Porque o Excel depois ele vai mudar esse valor aqui para 2, por exemplo. E depois, essa mudança vai precisar ser acompanhada aqui, nesse subtotal. Então, qual é a forma ou qual é a fórmula para a gente conseguir fazer com que o subtotal acompanhe essa mudança aqui na quantidade, impactando o subtotal? Qual é? Desde que a gente coloque o seguinte, né? Aponta para o B3 e multiplica pelo B2. Eu vou fazer o seguinte aqui, pessoal. Eu vou aumentar. Acho que vocês devem estar sentindo falta disso, tá? Aumentar um pouquinho aqui para ficar mais visível aí para todos. O problema a gente já meio que sabe de cor, né? E aqui a gente vai ter ah, o problema em linguagem matemática. Depois a gente vai fazer um link com isso aqui também, tá? Então, entenderam a ideia aqui? A ideia é colocar uma fórmula aqui para que a mudança na quantidade impacte a mudança no subtotal, né? Faz sentido, né? Precisa ter essa, esse acompanhamento aí. Mas vamos voltar aqui para um e depois repetir esse mesmo esquema nas células seguintes, ou seja, Ctrl+C, Ctrl+V, ou clicando no quadradinho preto e arrastando para a direita. E aí eu vou ter o seguinte, ó, se eu quiser visualizar as fórmulas, Ctrl+Shift acento, vou ter ali B3 vezes B2, C3 vezes C2 e D3 vezes D2. Na verdade, opa, acontece isso. Na verdade, o que que a gente está calculando aqui embaixo? Essas partezinhas aqui, ó, de multiplicar o 0,30 pela quantidade de tomate, o 0,40 pela quantidade de cenoura e o 0,50 pela quantidade de batata que eu for comprar. Vamos supor que eu vou comprar 200 quilos de cada item. Afinal, tem que comprar 600, né? Olha só, eu já vou calcular ali os subtotais. E para eu calcular quanto que eu vou gastar, o que que eu teria que fazer? Somar estes subtotais. Então, também, novamente, ele tem uma fórmula, ó, que é a soma daqueles subtotais ali. Então, vai ficar desse jeito aqui, né, pessoal? Ó, por enquanto, o que você vai precisar fazer. E isso vai se repetir para todos os problemas de programação linear. Todos. Independente de quais sejam, você vai ter uma parte, que é essa tabela, onde a gente vai calcular a função objetivo. Todos aí conseguiram acompanhar e fazer? Tranquilo? Maravilha, então. Só que eu vou voltar aqui para um, tá? A gente vai explicar depois por que que a gente prefere começar com a unidade. O valor que a gente começa aqui não é relevante, tá? Para a solução. Só quando a solução tem mais de uma, mas... Bom, agora, então nessa primeira tabela aqui, nós destrinchamos a função objetivo. Nós separamos ela em pedaços, né? Para fazer sentido também aqui
essa célula contém a soma, que é exatamente esse 0,30 vezes x1, 0,40 vezes x2 e 0,50 vezes x3. Isso vai ser repetido em todos os problemas, tá, gente? Então é importante a gente entender esses passos aqui. Ou seja, a gente pode colocar quantidades unitárias, as margens de acordo com o que está multiplicando aqui as variáveis, aqui a multiplicação específica, né? E aqui a soma de todas as multiplicações. Maravilha. Então vamos continuar. Agora, eu gosto de colocar rótulos para as restrições, para saber o que elas significam, né? Eu acho que a linguagem matemática, apesar dela ser exata, ela é pobre em significado, né? Assim, você fala x1 mais x2 mais x3 igual a 600. E aí? O que é isso? O que é o x1? O que é o x2? O que é o x3? São as quantidades de tomate, cenoura e batata. Então, a quantidade total, que inclusive precisa ser 600 só. Então, como que eu vou escrever isso? Eu vou, novamente, ó, apontar para essa quantidade aqui, ó, para o B2, que é o x1. Vou apontar para essa quantidade aqui, ó, para o C2, que é o x2, e vou apontar para essa quantidade aqui, que é o x3, que é a quantidade de batata. E nessa coluna, inclusive, aqui, ó, nessa última coluna, eu posso até chamar essa coluna de soma, porque eu sempre vou estar somando as células que estão imediatamente ao lado ali da célula E6, né? Então, eu vou somar tudo aquilo ali. E se eu for comprar 1 quilo de cada item, é óbvio que eu vou comprar um total de 3 quilos. Só que eu não quero que seja 3 quilos. Quantos quilos que eu quero comprar? Aí eu venho aqui e coloco 600. Olha que legal. Venho aqui e coloco 600. E, na verdade, essa linha aqui da planilha é exatamente x1 mais x2 mais x3 igual a 600, escrito numa linguagem que o Excel entenda. Se você colocar x1 mais x2 mais x3 igual a 600, o Excel não vai entender. Então, a gente coloca dessa forma, como a gente está explicando. A gente faz uma adaptação. Igual, por exemplo, aqui, a quantidade de tomate. A quantidade de tomate é o x1. Aí você vem aqui e aponta para o x1. Como não tem x2 nem x3, afinal de contas é só quantidade de tomate, você pode até colocar a soma aqui, ó. Você pode até fazer o seguinte, você pode até sistematizar essa coluna aqui sempre para soma e falar que, tudo bem, você vai estar comprando 1 quilo de tomate, mas você quer que no mínimo seja 100. Então, maior ou igual a 100. Então, você vem aqui e põe 100. De acordo com o que está aqui, ó, na segunda linha das restrições, ó, x1 maior ou igual a 100, aí você escreve desse jeito. Vou visualizar as fórmulas aqui, ó. Agora, de vez em quando dá esses erros, enche o saco. Aí, agora sim. Todo mundo está acompanhando aí? Não é difícil, né? Essa adaptação em si, ele é bem tranquila. Ó, olha aí. Aqui, ó, repara como tá em preto, é para digitar o número, tá? É porque são os parâmetros ali, ó, que são os números independentes que ficam do lado direito das equações, ou das inequações, né? Então, ó, a quantidade de tomate vai ficar igual ao x2, ó, e só, né? Porque tomate é só o x2. E ela tem que ser maior ou igual a 130, que eu digito. E a quantidade de batata vai ser só essa partezinha aqui. As outras células eu posso deixar em branco, tá? E aqui eu vou colocar também a soma, né? Ó, a soma de toda a linha. Aí, se ele somar em branco, vai considerar zero. E aqui maior ou igual a 90. Bom, agora chegou a partezinha mais trabalhosa aí da nossa planilha, né? Que é justamente quando a gente vai estabelecer que o espaço físico não pode ultrapassar 100%, que é aquela restrição lá que é cheia de denominador, né? Que, na verdade, você vai dividir a quantidade que você vai comprar pelo total máximo para você calcular o percentual ali de espaço comprometido. Então, você vai pegar o seguinte, você vai pegar o espaço físico aqui relacionado com o tomate,
você vai lá apontar para o tomate, que é um, né? E vai dividir por 500. Então, na verdade, ó, essa coluna aqui ela vai sempre conter a variável x1. Onde tem x1 aqui, ó, é essa coluna. Onde tem x2 é essa coluna C. Onde tem x3 é essa coluna D. Então, você vai dividir aqui o x1 por 500. Ó, um quilo de tomate vai ocupar 0,20% do espaço, né? Aí você vai dividir aqui, ó, o 1 por 700 e você vai dividir aqui, ó. Opa, eu estou dividindo um, eu estou dividindo quem aqui? Peraí, acho que eu me traí aqui. O que que eu fiz aqui? Calma aí, gente. Não, eu estou dividindo o 1 lá da fórmula. Por que isso? Ó? Porque se aquele um lá de cima mudar para 100, é claro que eu vou ter um espaço de 14% comprometido. Era 0,14, né? Estou mudando para 100. Vou voltar para um aqui. Mas estão entendendo que a planilha que eu estou montando aqui no Excel, ela é dinâmica. Oi, aqui eu simplesmente apontei aqui para o C2, porque era só x2, ó. E esse aqui para mim é o x2, entendeu? Ó, x2, ó. E esse aqui é o x3. E aqui, finalmente está errado isso aqui, né? Tem que apontar para a quantidade e dividir por 600. Isso, obrigado. E aqui também eu vou ter a soma, né? Vou escrever a soma de novo aqui, senão ele vai perder a formatação. Eu já pré-formatei essa planilha ali para porcentagem, por isso que eu não joguei a soma até aqui embaixo. Ó, 0,51%, isso não pode ultrapassar. Agora, muito cuidado aqui, ó. Se eu começar a digitar e aparecer o porcentagem, eu coloco 100%. Ah, professor, mas aqui está 1. É, porque 1 e 100% é sinônimo, né? 1 é 100 dividido por 100. Então, aqui já está a porcentagem. Tem que colocar 100. Se aqui não tivesse formatação em porcentagem, eu colocaria 1. Então, pessoal, quando a gente chega nessa etapa, a gente fez a primeira parte aí, com certeza a parte até mais trabalhosa, que foi a adaptação do problema em si para a linguagem que o Excel entende. Vou dar uma diminuída aqui para caber aqui, ó. Ou seja, a gente pegou a linguagem matemática, que já estava mastigadinha aqui, e foi só passando para a linguagem do Excel para chegarmos aí a, a, nessa planilha que tem duas tabelas. Agora vem a parte onde a gente vai utilizar o software, que já está embutido aqui no Excel, mas na verdade ele está pré-instalado, aí você vai precisar ativá-lo. Para saber se ele já está ativado, basta clicar em Dados e verificar se aqui à direita aparece Solver. Tá vendo? Se você clicou em dados e no seu menu aqui de baixo aparece Solver, é porque ele já está instalado. E se não aparecer, não tem problema. Você vai fazer esse caminho aqui. Você vai clicar em Arquivo. Você vai vir aqui nas opções. Aí você vai vir aqui em Suplementos. Então, Arquivo, Opções, Suplementos. Você vai vir aqui, ó, Suplementos do Excel, Gerenciar, Ir, e vai habilitar, vai habilitar. Tá devagar aqui. Mas não apareceu aí para vocês o. Aqui para mim não apareceu nada, que tá tímido o negócio aqui. Mas apareceu para vocês o solver. Então, opções, suplementos, ó, vai nesse caminho, ó. Suplementos do Excel e. Não tá querendo mostrar. Ah, já sei por quê. É porque eu acho que eu tô com isso aqui selecionado, ó. Vou tirar o foco daqui, peraí. Então, ó, arquivo, opções, suplementos, gerenciar suplementos do Excel e aí
Ó, eu já habilitei algumas outras coisas também aqui, que é análise de dados, né, ferramentas de estatística. Mas para vocês aí, basta ativar o solver e dar um OK. O meu já tá ativo, né? Vou só cancelar aqui. Bom, e agora? Agora, pessoal, a gente vai, com o solver ativado, vai clicar em dados, né, lá no menu do Excel, e vai clicar no botão do solver. Às vezes, em alguns computadores, não aparece por extenso solver, aparece só esse ponto de interrogação e também essa setinha do lado, que é o ícone do solver, tá? É um ponto de interrogação e essa setinha para a direita aí. Às vezes só aparece isso, tá? Não aparece solver por extenso. Bom, qual a vantagem do Solver? Aqui se fala a linguagem da programação linear. Então, vocês vão perceber que aqui parece que a aula de pesquisa operacional é super entendida aqui. Por quê? A começar, ó, se você observar aqui no centro da janela de diálogo aqui, ó, tem LP Simplex, que é justamente o algoritmo que ele vai utilizar para resolver esse problema, que é o algoritmo que o Dantes que apresentou lá em 1947, como a gente viu na primeira parte da aula. Então, aqui, ó, é importante deixar esse LP Simplex, né? Linear Program Simplex, que é o algoritmo simplex para resolver problemas de programação linear. Outra parametrização que vocês vão deixar aqui em todos os problemas nossos é tornar variáveis irrestritas não negativas. As variáveis irrestritas são as variáveis comuns do problema. Quantidade de tomate, quantidade de cenoura, quantidade de batata. Não faz sentido essas quantidades serem negativas, né? Então, não negativas. Sempre deixar isso aqui também habilitado. Agora, se você pegar aqui em cima, tá assim, ó, definir função objetivo, né? Que é onde está a função objetivo no nosso problema. Lembrando que a função objetivo era minimizar o custo, que era essa partezinha aqui, ó, 0,30x1 mais 0,40x2 mais 0,50x3, que na nossa fórmula do Excel estava concentrado nessa única célula aqui, ó, onde está 1,20, R$ 1,20. Então você vai vir aqui e vai apontar para 1,20. Aqui vai ficar cifrão E, cifrão 4, que significa a célula travada ali, E4, onde você vai ter a soma dos subtotais ali relacionados com as quantidades aí de tomates, cenouras e batatas multiplicados pelas margens de cursos aí respectivos. Agora, aqui é importante também, ó. Você quer que isso seja máximo, mínimo ou tem um valor específico? Aí, nesse caso, a gente vai querer que seja mínimo. Porque se você colocar, se você deixar o máximo ali, o botão de rádio máximo habilitado, ele vai fazer um plano de compras o pior possível para o comerciante, né? Ele vai comprar gastando o máximo possível. Então tem que tomar cuidado com isso também, porque o objetivo do problema é minimizar. Ó. Até coloco o min aqui, ó, e também minimizar aqui para lembrar. Muito bem. Feito isso, agora você vai informar quais são as células variáveis do problema. Em outras palavras, você vai falar para o Excel quais são as células que ele vai poder mudar arbitrariamente de acordo com o objetivo de minimizar aquele custo ali que a gente acabou de definir. Então, para isso, você vai selecionar esses três uns aqui, ó, na verdade, são as três células lá de cima, né, que é o B2, C2 e D2, e ele vai colocar assim, ó, cifrão B, cifrão 2, dois pontos, cifrão D, cifrão 2. Ou seja, ele está pegando todo o vetor, né, todo o intervalo de células ali entre o B2 e o D2. Então, com isso, você já informou quais são as variáveis, qual é o seu objetivo, se é maximizar ou minimizar, e onde está a fórmula que você vai minimizar e maximizar. Beleza? Bom, agora falta a última etapa, que é adicionar as restrições. Lembra que eu falei que aqui se fala programação linear? Ó, até a linguagem está muito próxima àquelas que a gente usa na aula. Quais são as restrições? Vamos adicionar aqui, ó, clicando neste botão do lado. Bom, quais são as restrições? A primeira restrição é a seguinte, que a quantidade total tem que ser 600. Aí você vai apontar a referência de célula para esse 3 aqui, que é a quantidade total, a atual é 3, né? Vai mudar o operador matemático para igual
e vai clicar nesse valor aqui, ó, 600. Então vai ficar assim, ó, cifrão E, cifrão 6, igual a cifrão G, cifrão 6. Se você quiser colocar 600 aqui, também não tem problema não, tá? Mas a gente pode depois mudar esse valor de 600 para uma outra quantidade qualquer, e aí é melhor você já deixar em termos de variável. Então, essa foi a primeira restrição que eu adicionei. Ah, professor, tem que adicionar uma a uma? Ter não tem, mas se você preferir, tudo bem. Eu estou observando o seguinte, que as três próximas restrições têm os mesmos operadores maior ou igual. Então, eu vou pegar e vou agora adicionar o conjunto das três. Em vez de adicionar uma a uma, vou adicionar o conjunto das três. De que maneira? Vou pegar aqui, na referência de célula, vou selecionar os três uns que estão aqui, ó, que na verdade são as três somas, né? E vou mudar o operador para maior ou igual e vou selecionar aqui na restrição esse 100, o 130 e o 90, para informar as três restrições numa única linha, informar em bloco, já que o operador das três é igual e o Excel suporta esse tipo de parametrização. E só falta agora adicionar a última restrição, que é a do espaço físico. Então, vou vir aqui, adicionar, vou clicar onde está o 0,51. O operador já está certo, porque é menor ou igual mesmo. Vou clicar aqui na restrição e vou apontar para o lugar do 100%. Então, vai ficar E10 menor ou igual a G10, a menos dos cifrões ali que ele coloca, mas não são nem necessários, tá? Ele põe por... Aqui tá dando um erro. Mas assim, É. Tá ok. Ó, então eu vou fazer o seguinte: eu vou dar um ok, porque agora eu já terminei de adicionar as restrições, mas eu posso revisá-las. Ó. Seria essa restrição aqui, né? Que é a mais. Eu posso revisar ela clicando em alterar. Ó. Fica cifrão E, cifrão 7, dois pontos, cifrão E, cifrão 9, sim, maior ou igual a cifrão G, cifrão 7, sim. dois pontos, cifrão G, cifrão 9. Ele vai deixando o número igual, célula de referência, célula e restrição. Eu nunca vi esse erro, depois eu vou olhar no seu computador aí. Eu nunca vi esse erro. Você pelo G6, o aqui pelo 7, são 2 pelo 7. E o mesmo aqui. Tipo de modo. Ah, você foi professor. Oi? Acho que tudo deu certo. Eu apaguei. Deixa, eu tô. Vamos ver o quadro. Deixa eu só fechar aqui, aí eu vou Tá. parar de gravar também, porque aí a gente fica mais tranquilo aqui. Ó, então, ó, agora eu vou cancelar, né? Porque eu não vou editar nada aqui. Aí a terceira é essa daqui, né? E10 menor ou igual a G10. É que aqui a ordem Tá. tá invertida ali, mas o importante é ter as três. Veja bem, na verdade são cinco restrições, só que tem três restrições sendo informadas aqui, uma outra aqui e outra e a última aqui. Ficou lá em cima. Às vezes ele muda a ordem, ele não se importa muito com isso. Porque a ordem não é muito importante, né? A última seria essa, viu? Olha, fica aí 10 menor ou igual a G10. Não, fala para mim que vale, não sei, fala a minha. Qual que é a série da vale? Essa aqui, ó, 0,51. 10. Aí Clica aqui, é? aonde está o 100%. E aí coloca o operador em menor ou igual. Agora, pessoal, a gente está a um clique da resposta. Essa é a parte mais legal, né? Essa é a parte mais emocionante aqui, por quê? Porque todos os cálculos. Lembra que a gente ficou clicando, arrastando, aumentando um quilo lá, um quilo cá, diminuindo, fazendo aquele malabarismo intelectual? Não é necessário. Agora, isso vai ser automatizado pelo software e ele incrivelmente vai chegar naquela resposta que eu já até decorei de tantos anos que eu já ensino isso aqui, esse mesmo exemplo. 227,75.
que é o custo menor possível, comprando as quantidades aí que resultam em 600. E, para tanto, eu vou cancelar aqui, porque eu não estou alterando nada. Basta resolver clicando nesse botão. Olha só que simples. Olha o que ele vai fazer. Ele vai dizer, se você fez todos os passos certinhos, ele vai dizer o seguinte, que o solver encontrou uma solução. Todas as restrições e condições de adequação foram satisfeitas. Quem conseguiu chegar nessa tela? O solver encontrou a solução. Então, foi algum errinho que você cometeu no caminho aí. É por isso que eu estou gravando essa aula também, porque em casa, com certeza, vocês vão. Não, Tá tudo certo. vai ter que passar. Tem problema. Eu vou só encerrar a gravação aqui, só explicar os detalhes da resposta que ele achou. Olha que interessante. Ele achou. Lembra que chegava em 212, pulava para 213, o espaço passava de 100? Aí a gente ia lá de 100 gramas em 100 gramas até achar 212,5 kg. Olha lá, ele já achou 212,5 kg, olha que incrível. Ele já achou 212,5 kg de tomate, 297,5 kg de cenoura, 90 de batatas, o custo mínimo de 227,75. E você ainda tem uma grande vantagem em ter essa planilha. Qual é? Ela vai explicitar os subtotais de cada custo, ela vai também explicitar que você vai comprar 600, ó. Se você somar essas quantidades, dá 600. Que a quantidade mínima de tomate foi respeitada, que não pode ser menos do que 100. A quantidade mínima de cenoura também foi respeitada, ó, não pode ser menos de 130. E a quantidade mínima de batata foi respeitada, que não pode ser menos de 90. E também aqui a gente tem um relatório do espaço físico que cada item vai ocupar dentro do meu estabelecimento. Foi uma coincidência aqui que a quantidade de tomate e de cenoura ocupou o mesmo espaço, né, 42% e meio. Isso a gente não tinha lá naquela informação, porque lá estava numa mesma fórmula compactada, né? Que está bem, tá bem explicitado aqui, por quê? Porque aqui a gente tem uma lupa aqui no problema. Ó, 15% o espaço das batatas. Então, esses percentuais são o quê, professor? São aquelas divisões que a gente propôs lá no início do problema, né? Que ele agora está considerando com os valores que ele encontrou ali, que vai otimizar o custo dele e vai respeitar todas essas condições, todas essas restrições aqui que foram feitas ao longo da formulação do problema, né? Sobre as quantidades totais, que tinha que ser 600, a quantidade mínima de cada item e também o espaço físico, que obviamente não poderia extrapolar aí dos 100%, que é o que a gente tem. Então, pessoal, aqui me despeço e espero que vocês tenham gostado dessa aula aí. E até a próxima.